Vamos lá, rapidinho. Ó, esta tabela, por exemplo, para novas linhas, tá? Ela é muito parecida com um critério que tem no caderno do FTA, que é o documento norte-americano, tá? dos Estados Unidos, em que você faz uma análise do tipo de impacto que você pode ter. Se esse impacto pode ser significativo, pode ser mínimo, pode ser nenhum, pode ser grande. E aí você vê em cima do ruído ambiente, do que você já tem ali, até quanto que pode chegar, tá? Você tem uma tolerância para isso. O pessoal fala muito em 3 dB, inclusive na nossa NBR antiga se falava de 3 dB, porque 3 dB é tido como o nível de ruído a partir do qual você percebe o som. Tá? Até 3 dB você não percebe. A partir de 3 dB você percebe a diferença. Tá? A norma brasileira tirou isso, mas em alguns países se usa ainda esse tipo de coisa. Eu vou passar meio rápido aqui, mas esse material vai estar disponível. Depois a gente pode conversar um pouco melhor. Agora vem aquela questão da parte 3, que é esse tal de Local Improvements. A parte 1, o lindeiro novo. A parte 2, a linha nova. E a parte 3, a constante melhoria de ambos. Então, degradou a área, vamos trabalhar para melhorar. Degradou o ruído da fonte, vamos trabalhar para melhorar. Tá? Então é uma readequação periódica, muito parecida com a revisão que tem da lei do Chile, mas nesse caso a revisão do próprio empreendimento propriamente dito. Tá? E medidas factíveis, porque é o que eu estava dizendo antes, se você quer reduzir 30 dB por decreto, o resultado é que você não vai reduzir nada, porque na maioria das vezes não é uma medida factível. Tá? Então é importante ter pé no chão para fazer qualquer coisa desse tipo. E lá a gente consegue ver o que o pessoal teve para colocar essas questões. Bom, União Europeia também, vou passar rapidinho. Você tem as normas ISO, você tem as diretivas e você tem as leis locais. Tá? A diretiva europeia ela chama a atenção de um negócio que é muito interessante, que é um mapeamento estratégico. Você faz mapeamentos acústicos que vão sendo, parece que a cada 5 anos também, refeitos, para você entender como é que está o problema. Parecido com aquele que fizeram no México. Aquele do México eles fizeram um grande, talvez eles façam atualizações deles, que é uma ferramenta bastante útil. Você conhece a dimensão do estrago para poder tomar as medidas adequadas. Eles têm uma coisa muito boa na Europa, que é isso aqui, ó. Você falou em Europa, você pensa em transporte ferroviário, que lá tem trem para todo quanto é lugar, igualzinho aqui, né? E lá, eles fazem o seguinte, se não me engano é um capítulo da norma ISO, porque a norma ISO em si, ela não traz limites de ruídos a serem atendidos. Ela traz ponderações e ela traz, por exemplo, métodos de medição, de determinação do incômodo, de diversas coisas. Só que tem um trecho, se não me engano, não lembro exatamente em qual das ISO e qual ou se na diretiva. Eu lembro que eu vi isso aí, mas tanto papel que eu já li que eu fico meio zureta, né? Que se diz o seguinte, que a ferrovia, ela pode ter um créditozinho de ruído pelo benefício que ela traz para a população. Então você tem, por exemplo, é lógico, não é um trem de carga de 300 vagões. É um trem de passageiro de até 8 carros, 10 carros, alguma coisa assim. Trem elétrico. Se a gente parar para pensar... E acrescenta em função de quantas pessoas transportam. Exatamente. Então, como ele é um trem que beneficia muita gente, ele vai trazer um benefício social muito bom. Ele vai tirar veículos automotores da rua, vai tirar carros da rua. Então você permite esse trem ser um pouquinho mais ruidoso, não absurdamente, um pouquinho mais, tá? Para incentivar que tenha mais desse tipo de transporte coletivo. E o que você beneficia o trem, você cobra, por exemplo, do carro. Então se exige também que o carro seja mais silencioso. O trem pode ser um pouquinho mais barulhento pelo benefício que ele traz, e o carro, por ser individual, por levar no máximo 5 pessoas no carro de passeio, ele vai ser um pouquinho penalizado. Também não é demonizado, é penalizado.
Tá? Eu consegui uma lei, uma informação sobre uma lei espanhola que fez o seguinte: trabalhou em cima da diretiva europeia, dando uma lapidada em algumas coisas. Aliás, essa lei espanhola é bem interessante, porque ela é uma lei muito completa, assim, muito bem escrita e bastante abrangente. E, inclusive, incorporou vibrações. As vibrações não estão previstas naquela diretiva, né? Pelo menos não com a amplitude que estão nessa lei espanhola. Ela tem essa questão de dados técnicos e legais, tá? E uma coisa que eu quero chamar a atenção, olha, o uso da melhor tecnologia existente, tá? Isso aqui, se não me engano, no Canadá também se fala nisso aqui, ó, uso da melhor tecnologia existente. E sabe onde está escrito isso aqui, uso da melhor tecnologia existente? Numa lei estadual do Estado de São Paulo, de 1976, do governador Paulo Egídio. Ele fala critério da melhor tecnologia prática existente. Isso aqui é um negócio que eu pessoalmente acho fantástico. Por que eu acho isso fantástico? Porque eles dispõem do seguinte: para você combater o problema, milagre você não consegue fazer, mas faça o melhor que você pode fazer do que existe hoje. Então, uma cláusula, uma frase como essa, ela está sempre atual. Porque a melhor tecnologia existente, que tinha em 76 era uma, que tinha em 86 era outra, 96, 2006, agora 2013. Isso vai melhorando. Então você sempre vai empregando o que tem de melhor, porque você está obrigado por uma lei a fazer isso. Isso é uma coisa interessante. Bom, tem umas tabelas ali para frente também de valores, ó. Parecido com a nossa norma também, ó. Ruído ambiente passa a ser o critério se ele ultrapassar os valores máximos, mas com uma ressalva. Ele extrapolou os valores máximos, mas você também tem um teto para isso. Você também tem um compromisso de trabalhar para que isso não passe demais. Porque senão, olha, a tabela me impõe que eu tenho de obedecer 50, eu estou fazendo 60, então é 60. Mas se for para 62 também não é nenhum problema. E 65 então nem se fala. Então quem vai para 65 vai para 70. E aí vai, a coisa não para mais. Né? Tudo bem, é cômodo quando você vai construir alguma coisa, você tem de obedecer um valor alto, mas você também vive no lugar, né? E essa aqui que é uma questão. Bom, esses critérios aqui são um pouquinho chatos da gente ver, né? Do que não pode ultrapassar, o que pode ultrapassar. Apareceram os 3 dB aqui, tá vendo? Ó, aquele valor que não é percebido. Ele está mencionado aqui, então você tem uma tolerânciazinha para poder trabalhar. Às vezes é necessário você ter uma tolerância, porque senão você não consegue atender nada. Bom, deixa eu ir rapidinho aqui para as tabelas. Aqui algumas tabelas com os níveis, tá? Níveis de ruído externos. Aqui interno, ó, parecido também, ó, parecido com os outros. Aí aqui é aquela tabela 5 lá que não pode ser extrapolada para rodovia e ferrovia, tá? Isso aqui, por exemplo, é quando você tem, dependendo do uso também, varia. Aqui já é mais rigoroso, né? Mas você tem também a tolerância dependendo do caso. Aqui, valor máximo de emissão de ruído, ó, parecido também com o critério norte-americano e parecido também com a nossa norma, um pouquinho mais baixo que a nossa norma. Aliás, aquelas normas de que eu falei da BNT para trem, se não me engano, elas foram canceladas. Eu não sei se tem outra no lugar. Peguei outros exemplos. Teve um rapaz que apresentou um trabalho sobre a Ilha de Malta. Lugarzinho pequenininho. Tá, normalmente ali que você tem a casinha, você não tem edifício mesmo. Só que essas casinhas estão sendo aos poucos demolidas e substituídas por sobrados. Isso adensa a população, tende a aumentar o nível de ruído. Eles não têm grandes problemas de ruído, por isso que eles não têm uma legislação ainda específica,
Então, é muito embrionário o trabalho deles lá, que eles estão vendo o que eles vão fazer. Em Istambul, eu vi um trabalho também sobre Istambul, né, de uma participante do congresso. Depois eu peguei mais algumas informações também de artigos. É uma cidade ruidosa, caótica, tem muito carro velho também, então o trânsito é bastante bagunçado. E eles têm interesse em adotar a diretiva europeia, ainda está em estudo, tá? Então isso aqui foi só para dar uma ilustrada no que tem em alguns lugares aí fora. E agora vamos ver rapidinho o que a gente tem aqui. Legislação estadual, federal, municipal. A resolução do CONAMA que fala sobre os veículos. Estadual tem aquela lei de 76. Ela inclusive que regulamenta, você tem a lei e tem o decreto, que a lei define o que é poluição. Tá? E no meio desse caldo aí da poluição está a sonora, que foi reconhecida como poluição um pouquinho depois. A CETESB, que tem a atribuição de fiscalizar isso no Estado de São Paulo, por esse decreto também de 76. A Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, que chama a norma NBR 1051. E se houver conflito, prevalece a mais severa. Oi? Não seja por isso. É mais para frente um pouquinho. As NBRs que a gente tem, ó, aqui que foi até mencionada, desempenho de edificações, foram recentemente revistas, 15575, para procurar dar um pouco de responsabilidade também para aquele lindeiro, para não querer só que nós tomemos providência, mas que eles também tomem, tá? A 10151, que atualmente está em revisão, ainda tem bastante discussão a respeito disso, e está se estudando uma terceira parte dessa norma brasileira voltada para sistema linear. A gente andou enchendo um pouquinho o saco do pessoal da BNT para fazer uma coisa desse tipo e que seja algo também factível. Ainda está em estudo, né? Então, atualmente está valendo a de 2000, mas tem uma nova para vir por aí que está com base na ISO, mesmo, nas normas ISO. Tá bem alinhada com as normas ISO. Olha elas aí. As decisões de diretoria da CETESB. Foram 2 trabalhos que foram feitos, foram grupos de trabalhos, né? Em um deles foi desenvolvido um procedimento para medição, para que se medisse de forma mais adequada o ruído gerado por sistemas lineares de transportes, que nós usamos atualmente, tranquilo, sem problema nenhum. E a regulamentação de ruídos, que tem aquele texto lá que fala que se você chegou depois, você tem de se proteger. Tá? Mas ainda tem coisa que ainda está um pouco em discussão. Tá um pouco bicudo isso aí com a BNT, tem arestas ainda a serem aparadas. Mas foi um trabalho que foi bastante... foi um trabalho bem pesado, assim. Levou uns 2 anos aí, inclusive eu estava nesse grupo para desenvolver essa regulamentação. Foi meio que aprovada como presente de Natal, né? Ela tem tabelas também, tá? E é uma forma de tentar tirar um pouquinho do piano das nossas costas. Tabela da NBR 1051. O problema é aprender isso aqui, né? Tabela da regulamentação da CETESB, tá? Os níveis um pouco mais brandos. Aqui essa questão de escola está gerando um pouco de polêmica. O que o pessoal, por exemplo, da rodovia argumenta é que a escola chega a ser mais ruidosa que a rodovia. Às vezes, na verdade né? Você passa às vezes no lugar, parece que está passando num ringue, né? No intervalo chega a níveis bem altos, né? E aqui uma comparaçãozinha que na época eu tinha feito entre os níveis da norma e da regulamentação. Como é que ficou? Essa diferença aqui é porque aqui está considerada escola, e escola aqui estava numa outra caixinha na norma. Por isso que teve essa diferença. Mas isso ainda tem coisa que está meio em discussão. E ó, por que eu mostrei isso aqui de novo? Porque roda, vai para qualquer lugar onde a gente vá, o nosso objetivo é estar sempre nesta região, para que nós possamos ter um certo conforto. Alguns tentam atender isso aqui. É difícil.
Outros tentam atender isso aqui, também não dá, porque aí você já começa a ter alguma degradação. Então o grande desafio para todos nós é que a maior parte dos ruídos que são gerados por nós ou pela natureza, ou seja lá pelo que for, estão aqui fora. Então o nosso objetivo é sempre procurar entender isso aqui, tá? Comparando São Paulo com Nova York, que é uma comparação que todo mundo faz, porque são duas cidades realmente muito grandes. Você anda em Nova York, você percebe que ela é ruidosa. Lógico, uma cidade grande é ruidosa mesmo, não tem como. Mas a sensação de ruído em São Paulo é muito maior. Uma coisa que contribui bastante, São Paulo é muito acidentado. Então, por exemplo, aqui, eu sempre cito o exemplo da Augusta, que é um exemplo nosso aqui. Quando sai para almoçar, está descendo a Augusta, está subindo um ônibus, você fica surdo. Por dois motivos. Ele está forçando o motor porque ele está subindo, está carregado, é um veículo pesado, e também porque ele não tem um tratamento de abafamento daquele ruído de motor. E isso é um trabalho que, por exemplo, é feito lá. Você passa do lado dos ônibus de Nova York, eles não são nem a metade não fazem nem a metade do barulho que se faz aqui. São bem mais silenciosos. Então é uma coisa que dá para fazer? Dá. Tratar o veículo, né? Já não dá para encapsular a via. Outra coisa, o nosso pavimento de São Paulo, vamos ser honestos, é horrível, né? Tem rua que você anda por aí que você sacoleja o carro inteiro. Se você tiver com garrafinha de refrigerante no carro, reza para aquele troço não estourar, né? Viaduto, então, junta de viaduto, eu nunca vi uma junta de viaduto decente. Você anda, parece que está andando a cavalo, né? É assim, pode andar qualquer... Parece que você está andando a cavalo, faz uma junta assim, né? Eles fazem senoidal, né? Um negócio assim, parece... Não, é igual a catenária, né? Que eles fazem, aquelas... Então você anda, é um desconforto imenso. Conservação de frota também. Não adianta você ter carro novo e não dar manutenção. Não adianta você ter ônibus novo e não dar manutenção. Ter piso e não dar manutenção, porque o piso contribui para degradar esses veículos. Então você põe um ônibus novo, depois de um ano está parecendo uma escola de samba de tanto que sacoleja, né? Aquelas imperfeições, aquele problema do asfalto que derrete, que forma aqueles morrinhos, né? A trilha de roda, né? Aí você tenta passar em cima do morrinho para não raspar o carro, beleza, né? Então tudo isso contribui para uma degradação da frota, que contribui para um aumento do ruído, porque o ruído de tráfego em São Paulo é grave, é bastante alto, e contribui para que seja uma cidade mais ruidosa que outras. Cidade do México a gente também já sabe que é complicada. O Chile, o que se destaca aqui é aquele avanço do mapeamento acústico e das revisões de normas e leis, que isso é bastante interessante. Nova York tem um código antigo, eles estão atualizando, ainda tem coisas em estudo, já estão trabalhando com metas assim como a União Europeia e a Espanha. Interessante trabalhar com essas metas, porque aí você tem degraus para subir, e com o atingimento dessas metas de ruídos, você também pode fazer revisões em todos esses critérios, para que façam um estudo mais aprimorado, uma coisa mais com o pé no chão e mais bem feita. A nossa legislação ainda tem essas arestas, né, que a gente já andou discutindo um pouquinho aqui por algumas perguntas que surgiram. As nossas normas e leis, etc. Então, e o nosso papel aqui, já que eu falei do que o trabalho é o metrô e os ruídos urbanos, o que o metrô faz com relação a isso? Atende à legislação. Tá? Nós podemos nos orgulhar de sermos os bons moços, porque nós atendemos à legislação. Não só tem a questão do crivo do licenciamento, mas nós atendemos à legislação. Então os nossos projetos são feitos para não incomodar ninguém, seja em ruído, seja em vibrações. Expectativas que eu pessoalmente tenho apresentando essas informações todas é continuar estudando isso cada vez mais, continuar aprimorando o que a gente puder fazer, né? Continuar buzinando no ouvido do pessoal da BNT para que nós possamos ter uma norma cada vez mais sem buracos, que possa atender bem a nossa realidade, né? Para que todo mundo possa obedecer com medidas factíveis. Então tem que ser uma coisa que dê para fazer,
e priorizar o nosso transporte com transporte limpo. É isso aí. Então, antes de encerrar, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, principalmente quem conseguiu aguentar ficar até agora, me ouvindo falar, né? Agradeço também o pessoal lá do departamento onde eu trabalho, do CIB-CVP, Francisco, Caldas, o Adilson, que tem incentivado bastante, o Argimiro, que foi uma pessoa que na época era gerente, se empenhou muito para que esse congresso se tornasse possível, então eu devo esse agradecimento, sim. Agradeço aos colegas de outras áreas também que participaram de treinamentos, né? A gente trocou bastante figurinha também, contou muita piada durante esses treinamentos, mas aprendeu muita coisa. Pessoal também de projetistas, de empresas que trabalham com a gente também como parceiros mesmo, procurando fazer projetos bem feitos. E é isso, gente. Eu agradeço aí pela paciência de todos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade para falar agora ou para mandar por e-mail. É isso aí. Bom dia a todos. Helder, você tem alguns dados de medição efetiva para o monotrilho com relação a ruídos? Monotrilho. No caderno do FTA, que é aquele que eu citei, aquele das figuras das barreiras acústicas, que tem a ilustraçãozinha, né? Ele é um tijolão dessa largura, assim, para ruído e vibração. Ele tem alguns dados de monotrilho. Ele chega a mencionar 87 dB para monotrilho. Tem medições efetivas? Não, para as nossas linhas não tem medições efetivas, tem estimativas, porque, assim, foi estimado em cima de uma exigência que foi feita. Foi exigido que o nosso carro emitisse no máximo 70. E em cima disso foram feitos cálculos, extrapolações e modelagens para se chegar ao que pode ser o impacto. Tá? Então tem estimativas, normalmente com uma margem de segurança para a gente também não fazer besteira, porque não se deve trabalhar no limite, mas medição ainda não tem, porque também não tem como medir, né? Então teria de medir algum modelo de monotrilho lá fora, e para ter uma ideia, mas ainda também não dá para, porque se a empresa atuar no carro de forma a reduzir isso bastante no contato com a giga, tudo no ar-condicionado, já muda um pouco de figura, né? O seguinte, nesses estudos ou leituras, você encontrou alguma coisa relativa ao nível de arborização das cidades e atenuação de ruído? Você fala harmonização assim, né, no sentido de... Arborização. Arborização. Olha, isso é uma questão polêmica, viu? Se fala um pouquinho de vegetação para atenuar ruído, tá? Só que é discutível ainda a eficácia da vegetação para atenuar ruído. Sabe por quê? Porque vegetação é uma coisa extremamente aberta. Então você tem um arvoredo, você tem vários caules, as copas, só que tem vãos entre eles. E olha só que coisa interessante. Eu faço, por exemplo, imagina só, eu faço um elevado, eu instalo uma barreira acústica num elevado existente. Só que o perfil do elevado é com aquelas placas de concreto que tem juntas entre elas, preenchidas com nada. O que vai acontecer? Eu vou ter que jogar dinheiro fora. Porque por aqueles vãos vai passar ruído e a minha barreira não vai resolver nada. É o que acontece com a vegetação. Então, existem estudos, até pessoas que defendem, não, porque se eu tenho uma cobertura de vegetação de 100 metros de comprimento, eu consigo atenuar. Consegue, mais pela distância do que por elas. A diferença é que quando você tem a vegetação, você cria um outro fator psicológico de ter um ambiente agradável. Mas assim, por uma questão de prudência, eu não conto com a vegetação como sendo atenuadora de ruídos. Tá?
Só uma coisa que o Adilson lembrou, bem lembrado sobre o monotrilho. Um estudo também que é importante, que a gente vai também ter de fazer, é do track switch, lá, que é o AMV do monotrilho, né? Que eu chamo de AMV também, que eu falo que é o aparelho de mudança de viga. Né? Então, isso aí vai ter de ser estudado também. E isso vai ter de ser estudado como fonte fixa, porque é um negócio que vai estar lá, né? Um trambolhão de metal que vai estar lá se movimentando, dependendo da estação, intensamente. Mais alguma coisa? Em relação ainda ao monotrilho, foi estudado o nível de ruído da manutenção, porque acontece quando não está em operação. Imagino que seja muito menor do que o ruído da operação, mas ainda assim é um ruído maior do que o barulho da noite, que é mais leve. Olha, dessa parte de manutenção, honestamente, eu não sei. Não sei se foi estudado. Eu acredito que seja. Porque aí você está falando de pátio também, né? Tudo bem, tem a manutenção da viga, tudo, que vai ter de ser feito alguma coisa. Mas eu não creio que seja muito diferente de manutenção de viário, porque é uma viga exposta. Você não tem, por exemplo, igual o nosso sistema de metrô tradicional, né, que a gente fala que é o bitrilho, né, que está no elevado. Então você está meio protegido lá dentro, você consegue, se esse elevado for revestido com barreiras, ou mesmo se ele tiver, se o serviço que for feito for ali embaixo, tiver meio escondido pela própria mureta do elevado, você consegue minimizar esse impacto. Agora ali eu realmente não sei. E em pátio também não sei como é que... Mas com certeza vai ter algum estudo, pelo menos para pátio. O pátio é fonte fixa. Fonte fixa, como fonte fixa. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Agora eu queria falar assim, que o trabalho foi mais voltado para o ruído provocado pelo material rodante, né? Sim. Agora está surgindo outros tipos de fonte de ruído, em função, por exemplo, da localização das salas técnicas. E no passado as salas técnicas ficavam agregadas ao curso, Trafo, né? ficava enterrado. Agora, por uma solução de arquitetura, as salas técnicas estão fora e às vezes sala técnica não é de edifícios. Aí é fonte fixa. NBR 1051. Aí tem de... Realmente isso aí pode ser um problema sério de fonte de ruído e de vibração também. Sim, é fonte fixa. Está aqui a Luísa, que é a especialista, que Sim. já participou de alguns problemas para resolver isso aí. Tá? Isso é realmente Não é um problema de sistema, né? A gente se imagina, a sala tem um problema de sistema. Agora, o problema é que eu acho que tem que ser resolvido na concepção do projeto base. Assim, é uma coisa... mitigado posteriormente, né? Aí é uma opinião minha. A sala técnica é um problema de sistema com relação a equipamentos. Com relação ao ruído que ela gera, ela é um problema urbano, do ponto de vista. Então, aí é uma questão de tratar como se trata, por exemplo, indústria. Exato, aproveitando aqui, os arquitetos, a pessoa especialista, né? A ideia aqui é plantar uma sementinha para evitar alguns problemas no futuro. Sim. Só complementando, questão das salas técnicas que o Edson levantou, Sim. Elas estão dentro de edifícios agora. Então aí entendo que nos projetos tem que se atender à norma de desempenho de edificações. Sim. Se bem que a norma era aplicada em edifícios residenciais, tem limite de pavimentos. Tem duas coisas, não. Mas acho que nas especificações técnicas que nós já estamos no processo de revisão, nós vamos considerar os critérios da norma de desempenho de edificações também pensando nesse aspecto. Duas coisas. Você tem o desempenho, porque você tem também o ruído que ela faz internamente, né? Então, que aí pode prejudicar, por exemplo, o conforto de quem trabalha nas salas da estação, porque tem escritório também lá dentro, tem atividade lá dentro. E, por exemplo, se você tem uma persiana de ventilação, tráfego precisa ter isso, né? Porque esquenta, né? Aí você tem também de lidar com a 1051, que é o equipamento fixo que está gerando ruído para fora. E aí tem de ver o lindeiro que é mais próximo. Teve um caso desse, acho que em Alto do Ipiranga, né? Alto do Ipiranga, que tinha um vizinho que estava bem perto da sala dos trafos. Então,
teve que ser feita a medida perto desse vizinho para ver o que chegava na fachada dele. Né? Mas é corretíssima essa questão de desempenho, sim. É tratado com desempenho. Sim. Problemas também com torres de ventilação. Sim. Ruído gerado pelas torres de ventilação para a população de Limbeiras. Sim. Olha, é aquilo que eu falei, né? Quando eu coloquei a foto Quando eu pus a foto do Padre Quevedo lá, dizendo que o ruído zero não existe, né? Não existe, é porque não existe mesmo. Tudo faz ruído, toda atividade que nós fazemos vai ter impacto sobre alguém. Então é uma questão de convivência e cidadania, né? Por isso que existem as leis, até para impor determinados limites, senão vira uma zona, né? Ninguém mais consegue controlar nada. Mais alguma coisa? Helder, diga. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu sou técnico de segurança do trabalho do metrô. Certo. Em 2 oportunidades, eu estive lá na linha 5, por reclamações da ouvidoria, que você fez uma afirmação agora há pouco. Eu queria saber se, em relação aos veículos de via, né, de manutenção, atividades de manutenção, desmelhoramento e tal, também atendem aquilo que você falou, que o metrô está atendendo a norma. E como eu não acompanho o desenrolar depois da medição, que eu estava de madrugada, fiz as medições e o desenrolar eu não soube. Então, atende também? Manutenção? Então, linha 5, projeto da barreira ali não fomos nós que fizemos. Não sei como é que foi medido lá. Tá? Teoricamente seria para atender. Agora, para você atender, você precisa fazer o quê? Você precisa ter uma dimensão do que vai ser gerado de problema lá. Então você tem de medir com alguma coisa existente. Ali, sinceramente, eu não sei dizer. Eu posso dar uma olhada para ver como é que está aquela questão lá. Ali eu sei que houve alguns problemas, assim, não sei detalhadamente tudo que teve. E nem como é que foi dimensionado o sistema de barreira lá. Né? Mas, teoricamente, é para atender. Não, só para ilustrar, a primeira oportunidade foi um cidadão que construiu lá um prédio, né? O puxadinho. Era um barraco e ele chegou até no nível da via. É aquele que estica a mão e bate no trem? Esse mesmo. Tem um manequim em cima? Eu sei qual é, perto do Capão Redondo, né? Não é perto, mas é do Campo Limpo, mais ou menos. Eu não sei se é o que eu estou pensando, mas tem um lá que ele fez o puxado, ele fez quase que um alpendre em cima da... Ele está no nível da via. E o segundo caso, que foi mais recente, foi na avenida embaixo, numa esquina ali, numa casa. Né? Tá. Umas casas ali reclamaram. Né? Esses aí não chegaram no conhecimento. Mas assim, para ser sincero, o cara que faz o puxado, cabe também a legislação de edificações fiscalizar isso, porque o cara também não pode construir o que ele quer. É que, infelizmente, existe um problema sério em construção em São Paulo. Né? Aí são outras questões também que complicam bastante. Ar-condicionado, Fala, tudo bem? Tudo bem? Ar-condicionado, como que se está tratando isso no metrô? Ar-condicionado de trem? Isso, que hoje é o vilãozão novo. Olha, você faz a medição com o trem, né? Você, por exemplo, você vai fazer um trecho novo, você pega trecho novo vamos supor, nós da linha 2. Vai passar aquele trem Alstom que tem ar-condicionado. Você vai medir aquele trem passando. O ruído que ele vai gerar é o global, com o ar-condicionado ligado e tudo. Então você vai tratar como um todo. Não o ar isolado, porque o tráfego dos trens, ele gera ruído de todo tipo. Ele vai ter mais grave, mais agudo. Ele não vai gerar um separado do outro. Agora, se ele tiver, por exemplo, parado num pátio para manutenção com aquele ar-condicionado ligado ali, fazendo barulho, aí é uma questão de analisar o pátio com uma fonte fixa. Então, cada caso é um caso. Então, a pergunta é mais voltada à geração, a contribuição do ar-condicionado no conjunto, ela é a maior de todas. Eu sei que eu não estou tendo... Olha, o que acontece é o seguinte: o ar-condicionado ele faz um ruído um pouco mais de baixa frequência. O ruído chato da passagem de trem é aquele, principalmente, não é só aquele,
mas é principalmente aquele de alta frequência, o chiado da curva, né? Até mostrar um negócio aqui, ó. Olha só que interessante. Baixinho, né? Tá baixinho um pouco, mas se eu ouvir só que com volume mais alto, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui, ó, é insuportável. Isso é o que eu chamo do verdadeiro filme de sacanagem, né? Sacanagem você ter um trem desse passando na porta da tua casa. Não acaba mais. Aí você tem ruído da locomotiva, motor diesel. Se essa locomotiva tiver ar-condicionado, você tem ruído dela. Só que aí o ar-condicionado é uma coisa também que é importante lembrar. Faz parte do material rodante como conjunto. Então é o globalzão lá que vai. E você tem esse atrito. Agora, por exemplo, só os vagões estão passando. Não tem mais o ruído do motor, mas tem do atrito com a roda, da roda com o trilho. E não acaba. É que no caso do ruído do trem de carga, isso já até comentaram uma vez na CETESB, se não me engano, é um pouquinho diferente porque a periodicidade dele é menor, né? Isso aí é de vez em quando, tudo, mas é uma barulheira, né? Existe algum estudo feito com ruído gerado em bandas de oitava? A gente sabe disso daí, não? Parte do ruído? Banda de oitava? Banda de oitava de ruído. Por frequências. Sim. Quando você mede o espectro, né? Você pega o espectro. Justamente porque aquele ruído zero lá que se falava de Nova York, do chiado, você tem que saber em que frequência, o que está acontecendo em cada frequência para você atacar aquela lá, né? Então você pode fazer em oitava ou em terça de oitava, se você quiser mais ou menos. O ruído mais incomodante seria o ruído acima de 1000 Hz. Acima de 1000 Hz é em torno, 1000 Hz é em torno da conversação humana. O que acontece é o seguinte, não é só a frequência que conta para o incômodo. Tá? A intensidade também, é um conjunto de coisas. Então, por exemplo, desculpa a expressão, mas quem tem vizinho maloqueiro conhece o que é isso. Que é aquele cara que chega às 3 horas da manhã ouvindo funk, e aí você ouve aquele carro parado debaixo da tua janela, né? Sabe aquele bolinha com adesivo da Oakley no ouvido traseiro, fazendo assim. O que é isso? Esse grave é o ruído de baixa frequência que passou pela janela, pela lataria, porque o comprimento de onda dele é grande e um anteparo estreito não consegue barrar. E ele incomoda. Ele incomoda porque, primeiro, ele está no horário em que o ruído de fundo é baixo. Segundo, ele está numa intensidade alta, né? Terceiro, o tempo de exposição acaba, às vezes, sendo grande. E quarto, né? Falando que ninguém merece. Então é isso. É um exemplo só, mas não é só o agudo que incomoda. É que o agudo é irritante, mas ele não é o único. Ele não é vilão sozinho. Tá? Não é? Eu só gostaria de complementar o que o engenheiro Raul disse, né? Sim. Porque no trabalho que nós fizemos lá para antecipação do impacto de ruído ambiental da linha 13, né, da CPTM, nós tivemos a oportunidade de medir passagens de trem, né, na estação Dom Bosco, né? Então realmente é o que você falou, quando o trem está parado na plataforma, aí se destaca o ruído de ar-condicionado, a gente até pode pensar em, vamos dizer, isolar, né? Mas na passagem do trem, o contato roda-trilho, em função da velocidade,
é o ruído predominante, né? Ele predomina, inclusive ele pode mascarar, né? Exatamente, Porque se você tem... Uma coisa interessante, como o decibel é logarítmico, se você tem, por exemplo, 2 ruídos de 60, você não tem 120, você tem 63 nessa soma. Se você tem um ruído de 70 com um ruído de 60, o de 70 mascara o de 70, então você tem um de 70, na verdade. É interessante, é meio complexa a coisa, mas é que é a forma mais fácil que se achou para avaliar ruído, porque se fosse trabalhar com Pascal ali, a gente ficaria louco, né? É muito disparo mesmo. E também só complementar o outro assunto das salas técnicas, o metrô está se preocupando com isso já há algum tempo, né? Porque foi feito o trabalho em Alto do Ipiranga já há vários anos, mas ultimamente nós também fizemos o tratamento acústico da sala de trafos do pátio, da estação, oratório e agora do pátio oratório. Quer dizer, está tendo essa preocupação realmente. Ah, sim, né? Porque é fonte fixa, né? Com certeza. Gente, mais alguma coisa? Tranquilo, então? Bom, obrigado pela paciência. Espero ter trazido alguma coisinha, por mínima que seja, mas que tenha sido bastante proveitosa para todo mundo, tá? Obrigado mesmo.